Olá, eu sou o Carnaval. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do IF CarnaCast. No episódio de hoje, iremos entrevistar Jorge Zamoner. Quem é Jorge Zamoner? Barbaridade. Bom, meu nome é Jorge Fernandes Zamoner. Eu nasci em Joaçaba, moro em Joaçaba. Saí por algumas vezes para estudar, por algumas coisas assim, mas a minha vida praticamente foi toda aqui, né? Estudei aqui na UNOESC, fiz vários cursos. Meu primeiro, inclusive, foi administração de empresas, porque não existia outro, né, aqui na região. Depois acabei optando por uma pós-graduação para ter uma ideia, em turismo e hotelaria. Depois acabei fazendo a faculdade de artes visuais. Aí depois acabei me especializando em educação e acabei fazendo mestrado em educação. E na sequência fiz uma pós em arte terapia e fui indo, enfim. Né? Mas permeando toda essa história, eu casei aqui, tenho 3 filhos e me estabeleci em Joaçaba como um produtor cultural, não só produção cultural, mas enfim, me envolvi sempre com a questão da arte na cidade, né? Sempre foi o que a gente mais teve uma identificação, né? Assim, eu falei, a Unidos Erval e a Vale Samba surgiram e começaram a disputar. No começo, a prefeitura, não me lembro mais os critérios, mas havia uma comissão jogadora, e um queria ganhar do outro, e foi crescendo de uma forma assim natural, até vou te dizer. Mas em 90, daí já veio, vamos dizer assim, a questão do carnaval, que teve esse salto. Em 94, com o surgimento da Aliança, foi em 94, a fundação, houve uma, vamos dizer assim, uma briga grande, né? Porque a nossa escola era uma escola, era não, acredito que ainda seja, né? Bem popular, assim. Porque no começo da Vale Samba, ah, como não havia, vamos dizer assim, uma cultura carnavalesca, né? Imagina naquela época, a gente criou um sistema, no meu caso, eu e mais uns amigos que fundamos ali do teatro, na época de confecção de fantasia, montagem de enredo, eu montava uma parte, grande parte, e depois juntava normalmente material alternativo, e ia no bairro, vou lá na Flor da Serra, ia lá, achava o líder e dizia, olha, nós precisamos de um líder aqui para montar uma ala. Levava, na época eu acho que tinha uma saveirinha também, levava tudo em cima e jogava lá, dizia, a nossa ala vai ser a ala da água. Eu trouxe aqui esses plásticos, esse, e você, o modelo é esse, vocês fazem, beleza. Aí ia no outro bairro, no outro bairro, no outro bairro, e assim a escola se constituiu. Por isso que ela, se você perguntar hoje o que era a Vale Samba naquela época, era uma tormenta quando entrava, né? Por... Olá, eu sou o Carnaval. Seja bem-vindo a mais um episódio do IF CarnaCast. Este é o segundo episódio do IF CarnaCast e hoje iremos entrevistar a carnavalesca Flávia Pacelli. Eu estou aqui com a Flávia Pacelli, que fala, e a gente vai conversar então sobre a história dela no Carnaval aqui de Joaçaba e Erval do Oeste. Flávia, obrigado pelo teu tempo, né, pela tua entrevista aqui. Eu gostaria de saber, assim, que tu contasse um pouco da tua história, né, da tua infância, não sei se tu é daqui de Joaçaba, de Erval, da região. Bom dia, Humberto. É uma satisfação, então, te dar essas informações, né, dessa entrevista. Então assim, ó, não, eu não sou catarinense, eu sou do estado do Rio Grande do Sul. Eu nasci na cidade de Caiçara e me criei em Porto Alegre, né? E daí eu fiquei lá até aos 21 anos, né? Estudei, fiz todo aquele processo lá, minha infância foi lá, eu morava com os meus irmãos, com os meus pais, e naquela época, né, só aos 21 anos poderia você sair de casa, né? Então, aos 21 anos,
eu saí de casa para conhecer a vida lá fora. Por minha escolha, eu não fui servir o quartel, né? Porque naquela época era muito rígido lá dentro, assim. E pelo fato de ser um homossexual, né? Porque até então eu me via, de uma certa forma, assim, eu conseguia me ver, me assumir já desde criança, né? Sabendo que eu era, mas perante a sociedade, perante os pais, não podia, porque os gaúchos são muito rígidos, né? Então, se você tu vai embora, né? Se você tu dá um jeito de mudar. Era assim o tratamento deles lá. É até hoje, pelas pessoas que são mais antigas, né? Uhum. Entendeu? Hoje se modernizou muita coisa, enfim. Mas na minha época era assim. Então eu saí de casa aos 21 anos e fui para Foz do Iguaçu, né? Daí lá sim, lá eu trabalhei como estilista, como costureiro, e sempre usando o meu nome civil, né? O nome civil. Mas eu sempre tive esse lado feminino, assim, sempre veio me acompanhando, sabe? Só que não aflorava, né? Aí eu conheci um casal, eu trabalhava numa loja, conheci um casal e esse casal precisava de um figurino. Eu desenhei um figurino para esse casal, que era uma moça que fazia uma dublagem, um striptease, e ele fazia show junto com ela. Então eu desenhei e confeccionei. Confeccionei essa peça para eles e me tornei bailarino deles, né? Aí nessa mesma apresentação à noite eu conheci uma travesti de São Paulo. Foi uma casa noturna lá em Foz do Iguaçu. E daí eu me vi no palco, né? No lugar dela. Daí eu falei pro Flash. Hoje o Flash não tá mais entre nós, né? Ele já é falecido. Eu gostaria muito de fazer esse trabalho. O trabalho de transformismo. Aí eu Uhum. fui aflorando essa coisa de botar pra fora o meu lado feminino com o transformismo, né? Então eu ganhei nomes femininos, vários, né? Até chegar a Flávia Pacelli, que é uma história, dá um livro praticamente. Então, daí nasceu esse lado. Eu sempre tive sempre tive um lado artístico, sabe? Mexer com costura, com desfile, com moda, com arte, com pintura, com dança, né? E então eu deixei o lado estilista e fui para a casa de show, né, para a vida noturna, né, trabalhar só com o lado artístico. Eu me desenvolvi sempre no lado artístico de uma casa noturna, né? Já fui diretora de casa noturna, coreógrafa, fui para São Paulo, uma das melhores casas em São Paulo, enfim, tem um currículo bem bom, sabe, bem legal. E aqui, chegando aqui em Erval do Oeste, eu vim através de uma casa noturna, né? E então eu olhei e vi algumas coisas aqui da Unidos do Uruguai, mas não estava entendendo o que que era aquela águia aqui na frente, sabe? Uhum. E daí eu perguntei o que que é aquela armação de aquele bicho lá. Daí falaram, é uma águia de uma escola de samba e tal. Mas foi embora, né? Passou, vi no ônibus, que eu estava dentro de um ônibus coletivo e foi embora. Aqui na ponte de cima. E daí uma das moças que estava gerenciando uma casa noturna aqui me chamou. Eu estava em Florianópolis, me chamou para fazer um trabalho de figurino, de criação de figurino, porque ela ia desfilar nessa escola de samba. Daí eu vim de lá especialmente para fazer o figurino dela. E eu acabei caindo na Unidos do Herval, sabe? Isso já faz tempo. E isso foi em 2002, né? Foi em 2002. Mas eu já conhecia Joaçaba em 97, 98. As passagens, né? Quando o transformista começa a trabalhar com show, ele começa a viajar, casas noturnas, fazendo contratos, né? Uhum. Entendeu? Então eu acabei caindo aqui, fiz um contrato em Joaçaba, numa casa noturna de Joaçaba. Daí viajei, voltava, viajava. Então, assim, entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eu viajei em 77 cidades, né? Eu fui duas vezes para fora do país, fui para Argentina, fui pro Paraguai, fui até Rio de Janeiro, São Paulo, né? Também viajando com shows. Inclusive essa casa noturna é de São Paulo, maravilhosa. Então, daí todo mundo fala, né, que você bebeu a água do Rio do Peixe, você acaba ficando. E eu acabei ficando por aqui, né?
Isso em 2002. Daí, em 2002, a minha participação foi fazendo lá nesse barracão, né, antigo que tinha ali, fazendo essa fantasia para essa moça de uma casa noturna que ela gerenciava. Então, eu fiz o figurino dela e fui mostrando meus trabalhos artísticos, os desenhos, eles perguntavam quem desenhou, enfim. E fui mostrando fantasia de carro alegórico e tal. Daí, uma, uma colega minha falou assim: se eu me candidatar a presidente da escola, eu vou te convidar para ser carnavalesca. O nome dela se chama Iria Mateve. Aí a Iria Mateve se candidatou, ganhou a eleição e ela me fez o convite. Então a minha estreia foi em 2005 aqui na escola, né? Como carnavalesca. Como carnavalesca, né? Então, Seja bem-vindo ao terceiro episódio do IF CarnaCast. Eu sou o Carnaval e hoje iremos entrevistar a Tere, que foi uma figura carnavalesca importante para o Lucas Erval. Participou da organização de muitos desfiles da escola e hoje ela veio nos contar um pouco de sua história. Teri, boa tarde. Obrigado pelo teu tempo, né? Por conceder essa entrevista para o nosso podcast. Para começar, eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre a tua vida, assim, desde a infância, depois trabalho, vida adulta, enfim. Quem é Tere Damasio? Então, boa tarde. Eu que agradeço, imagina, é um prazer, né, falar. Eu sou uma pessoa nasci em Campos Novos, né, daí vim um pouco cedo para a cidade. Sempre fui muito humilde, comecei a trabalhar muito cedo, meus pais eram do interior e perdi eles muito cedo, daí ficamos em 5 irmãos. Eu a do meio, meus irmãos já tinham casado, acabei tendo que ajudar no sustento, né, com a mãe e os outros. Acabei já começando a trabalhar cedo numa empresa privada, onde trabalhei durante 20 anos e tive um problema de saúde. Tive que me afastar, então, para mim, eu era muito jovem ainda, né, para parar de trabalhar. Para mim, aquilo foi assim, acabou a minha vida, né? Mas daqui a pouco, com uma ajuda psicológica e vendo que existia outras possibilidades, né, para tocar a vida, eu consegui, né, e indo em casa e tal. Foi aí que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tinha limitações, como eu tenho ainda, né? Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Casei, né? Normal, tive uma filha, adotei outro filho, então sou mãe de 2 filhos, avó de uma neta, 2, né? Porque uma já tem mais uma. E acabei pensando, a minha filha estava estudando e assim ela sempre foi uma pessoa muito, como é que eu posso te dizer? Tudo que ela fazia tinha que ser muito, muito perfeito, muito perfeito. E na época ela pensava assim, poxa, quando eu tiver que me ausentar, quem que eu vou deixar no meu lugar? Porque não tinha essas facilidades de agora, que a escola tem alguém para substituir. Eu só confio na minha mãe, a minha filha trabalha com educação infantil. Só confio na minha mãe. Mãe, vamos voltar a estudar, porque se eu precisar, eu vou ter uma pessoa preparada e você também ocupa teu tempo. Foi aí que eu resolvi voltar para a faculdade depois dessa idade, né? Enfim, pensei, mas não vou concluir esse curso, não pode. Cheguei lá tudo jovem, pessoal novo, mas foi a melhor coisa da minha vida. Talvez a didática não foi tanto, mas assim, a vivência, a experiência, né, de vida foi maravilhoso. Aí que eu comecei a ver também que eu podia fazer outras coisas e já estava envolvida no carnaval, né? Que eu já tinha entrado para o carnaval. E foi aí que toquei minha vida. Então, você fez pedagogia. Não fiz, sou licenciada em História. Tudo a ver. Pensei que por causa da educação infantil. Não, mas daí, né, na verdade, não quis seguir o rumo, mas assim, né, alguma coisa desse, não, vou fazer História, né? Mas tem tudo a ver, né? Sim, e